Estamos ao vivo. Boa noite a Boa todos noite, e a sejam todas. todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Francisco. Boa noite, Ana. Boa noite, Cícero. Hoje a gente tem um convidado especial para ajudar a gente no estudo, né, Francisco? Bom, eu não sei se é especial, mas tem a pessoa para ajudar. É especial, sim. Ai, ai. Vai dar certo. Já temos aqui a Eunice, vamos ver quem está chegando. É o pessoal que já vem da prece do Instagram, já fica direto. Oi, Corre Roger. para cá. Tudo bom, O Roger? Roger. Deixa eu entrar aqui. Ah, tá, deixa eu explicar. Umas pessoas têm me pedido assim. Eu acho que a Eunice me pediu ontem, assim, para tirar a legenda, né? Que fica passando a legenda, mas isso É, não é a gente, hein, Eunice? A legenda é. Cada um é quem. é do próprio Facebook. O Facebook está abrindo automaticamente, ele abre a legenda junto com o vídeo que você está assistindo. Então, se você não precisa e quiser, você tem que desativar. Na parte de cima assim do vídeo tem os três pontinhos, aí tem lá desativar legendas. É só clicar lá que dá certo. Oi, Valquíria, boa noite. Valquíria, tem uma pergunta que você mandou para o perfil do CEAL. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou tentar responder. Neno, já A falei. Deb tá aí, Socorro de Salles, a Florzinha, a Vanúzia, Rejane, Túlio, Juca, Paulo Roberto, Márcia Beatriz, Maria Gorete, Fernanda Almeida, Francisca Gessé, Denise, Thales, a Fátima chegou, tá faltando a Edna Santos, a Mundinho ainda não vi, que sempre nos Ah, acompanha, bom. a Marcela Ah, o Thales é Alves meu amigo de São também. Paulo. Thales, eu acho que ainda está em São Paulo. A Fátima de Recife. Se você não é de Fortaleza, a gente pede que coloque o nome da cidade para a gente saber, né? Assim como o pessoal de outros grupos, né? Que a gente ainda não tem, né? Que são de outros grupos para a gente saber, porque eu acho que o pessoal. Eu já vi que o Sérgio tá aí, né? Ó, o Juca e a Nen. Oi, Gladys. Rafael Lima tá dando boa noite. A Nem tá dando boa noite. É, A Eunice tá agradecendo, ela conseguiu tirar as legendas, coisa boa. a Nen vai participar ao Ah, o vivo. Gervásio, eu. Ah, eu Boa já noite, Gervásio. eu tô esperando a participação da Nen ao vivo. Vai ser um momento assim, um debate tranquilo e a gente tá preparando um tema bem assim, né? Oi, tá Tiane, vendo? O Thales de São Paulo. Um abraço, Thales. Jane chegando. Ana Maria, boa noite. Eligênia, tem um monte de gente aqui também que faz parte agora do nosso estudo de Magnetismo e Espiritismo, que está nos acompanhando nas terças-feiras. Ó, o Geraldo de Olinda, Pernambuco, um abraço. Olá, Geraldo. Ai, tá aí a Ângela, Mundinho. olha aí a Ângela de Boa noite, Recife. Mundinho. Nossa, bastante pessoas assim, né? Curtam a página, gente. Compartilhem o vídeo. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, compartilhem o vídeo, é importante. Curtam a página. Bem interessante. Roxane. Oi, Roxane. Aí tô dizendo, o pessoal que fez a prece 6 horas. Ó, Bruno também. O Bruno vai participar de uma live já. Vamos ver se na Michel de próxima. Guaiúba do É, Ceará. Guaiúba, é aqui perto. Tá perto da gente, hein? A gente tá aqui mais ou menos perto. Coisa boa. Obrigada, Valquíria. Depois eu vou dar uma olhada na pesquisa, viu? Obrigadão. É isso. Então vamos lá, né? A Ângela é a prima do Juca. Coisa boa. Coisa boa. Aí, Célia Mota, o pessoal está nos acompanhando, né? E tá aí. Então, curtam a página, compartilhem, nos ajudem. Vamos fazer a prece inicial, né? Para a gente se aclimatar. Quem vai fazer? Hoje quem vai fazer é o Francisco, né, Francisco? Opa! Teremos uma prece maravilhosa aí. O Francisco vai fazer a prece. Ah, Moreira, boa noite especial, Francisco, meu Boa magnetizador. noite, Tá vendo aí, Moreira. Francisco? Deus te abençoe, Moreira. Que você cheire muito bem. Ele vai entender o que eu disse, viu, Ana? Não se espante, não. Tá certo. Nada do problema do nariz dele. Meus amigos,
Eu convido a todos vocês para que neste momento nós possamos nos recolher nos momentos que antecedem esse trabalho, que visa levar as pessoas, aos ouvintes em especial, a palavra que consola e os fluidos que animam os propósitos de cada um daqueles que nos ouvem neste instante. Deus, Pai de infinita misericórdia, a Ti rogamos o Teu bálsamo bendito, a fim de consolar a todos aqueles atribulados pelas doenças físicas, atribulados, Senhor, pelos distúrbios da alma, em função do medo, da incerteza e da desesperança. Que Teu bálsamo, Senhor Deus, fortaleça sobretudo a fé, fazendo renascer a esperança da vida futura e da redenção de todos os nossos males. Que saibamos retirar dessas provas pelas quais nós passamos as lições necessárias para o nosso progresso moral. Que Tua paz, Senhor, e sobretudo que o Teu amor divino recaia sobre cada um de nós, iluminando os nossos passos e fortalecendo a nossa fé. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. Só registrar a seja. presença do Nossa. bem. Olha, um trovão maravilhoso aí, gente. Não sei se está trovejando aí. Mais Aqui alguém também aqui? tá. Ó. A Renata Aguiar. O Marcelo de Malagueta, né, que está aqui. Queria registrar a presença do bem. A Gladys ali, a presidente do bem. Registrar a presença da minha mãe ao vivo. A Neide. A Neide, quando aparece, até trovão aparece, porque ela nunca assiste. A Neide nunca assiste. Ô, pessoa, meu Deus do céu. Tá chovendo e relampejando. A Dulce também, Pedro Ribeiro. Assim, depois a gente vai tentar falar com todo mundo, né? Que tá aqui. Não esqueçam, compartilhem o site se vocês gostarem do conteúdo e curtam e a gente possa espalhar o bem. Hoje é noite de tratamento espiritual. Depois nós vamos colocar o espaço para que vocês coloquem os nomes e a gente vai hoje fazer preces em especial no final, direcionando o nosso pensamento, principalmente para os entristecidos, que eu prometi na live do Instagram. A gente vai dar um foco também para esses, porque muitas pessoas que estão entristecidas com o momento atual, com aperto no peito, alguns nem tão doentes, mas começam a sentir sintomas e ficarem muito preocupados e estão sofrendo por antecipação. Nós vamos orar especialmente por essas pessoas, tudo bem? Vamos lá. Vamos começar hoje. A Ana, que é a coordenadora da reunião do grupo de magnetismo, vai conduzir. E a gente está hoje com o Francisco, que também é um dos coordenadores de tratamento de magnetismo semi-espiritual lá do CEAL, que vai ajudar aqui com a gente no aprofundamento, né, dos estudos e no diálogo. Então, vamos começar. Florzinha, se tu puder compartilhar aí o texto, né? Tu tem como compartilhar e deixar aí? Ela tá pedindo para esperar. Pronto. Pode compartilhar. Enquanto ela coloca aí, eu vou dando mais boa noite. Ó. Gilson Menezes, Ednélia Liduína Monteiro, a Carla. Pronto, chegou. Depois eu falo. Obrigada, Flor. Vamos lá. Cego de nascença. Esse texto, ele tá na Gênese, né? Os milagres segundo o Espiritismo. E os exemplos de curas que Jesus realizou. Então, a gente está trazendo esses textos para a gente entender os fenômenos e também tirar as lições morais desses textos. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera,
E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego e lhe disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou-se vendo claro. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir esmolas diziam: Não é este o que estava sentado e pedia esmola? Uns respondiam: É ele. Outros diziam: Não, é um que se parece com ele. O homem, porém, lhes dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu: Aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe: Onde está ele? Respondeu o homem: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. Ora, fora num dia de sábado que Jesus fizera aquela lama e lhe abriram os olhos. Também os fariseus o interrogaram para saber como recobrar a vista. Ele lhes disse: Ele me pôs lama nos olhos, eu me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: Esse homem não é enviado de Deus, pois que não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: Como poderia um homem mau fazer prodígios tais? Havia, a propósito, dissensão entre eles. Disseram de novo ao que fora cego: E tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: Digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem houvesse estado cego e que houvesse recobrado a vista, enquanto não fizeram vir o pai e a mãe dele, e os interrogaram assim: É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? O pai e a mãe responderam: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê, e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele já tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam desse modo. Por que temiam os judeus, visto que estes já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como sendo Cristo seria expulso da sinagoga? Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: Ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: Glorifica a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: Se é um pecador, não sei. Tudo o que sei é que estava cego e agora vejo. Tornaram a perguntar-lhe: Que te fez ele e como te abriu os olhos? Respondeu o homem: Já vos disse, e bem o ouvistes. Por que queres ouvi-lo segunda vez? Será que queirás tornar-vos seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: Sê tu seu discípulo, quanto a nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que este não sabemos de onde saiu. O homem lhes respondeu: É de espantar que não saibais de onde ele é, e que ele me tenha aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas a aquele que o honre e faça a sua vontade, a esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer-te de tudo o que tem feito. Disseram-lhe os fariseus: Tu és todo pecado, desde o ventre de tua mãe, e queres ensinar-nos a nós? E o expulsaram. São João, capítulo 9, versículo de 1 a 34. Então Foi aí. a segunda parte? Não, Uhum. vamos começar.
Vamos comentar, né? Colocar aqui os fatos. Tínhamos essa história de um milagre que Jesus curou um cego, né? Colocando lama em seus olhos e mandando ele o lavar nessa piscina de Siloé, que significava enviado. Porém, a gente já pode ver aqui que existiam alguns preconceitos dos fariseus que queriam, de alguma forma, encontrar um motivo para incriminar Jesus, porque ele não havia guardado o sábado, né? Aqui esse é um exemplo. Também podemos ver a simplicidade de um homem que consegue argumentar com razão, com argumentos lógicos que diz, pô, se um homem desse consegue fazer milagre, ele só pode ser um enviado de Deus, uma pessoa boa, né? Então é isso, né? Então temos esse fato. Francisco, você gostaria já de colocar algum ponto que você achou em especial? Tá. Na verdade, eu queria iniciar com a abordagem do próprio Kardec, quando ele traz para a gente a ideia de que, na verdade, não se trata de milagres, se trata de fenômenos. Ele já começa a tirar essa característica do improvável, do milagre, que quebra, portanto, as leis de Deus. E eu estava, quando eu estava lendo hoje o artigo, me lembrei que essa parte dos fenômenos é uma parte que o próprio Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, nos objetivos, ele diz que os evangelhos têm 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que seguiriam para o estabelecimento dos dogmas e os ensinos moral. Das 5 partes, somente os ensinos morais não têm contradição entre si. Portanto, essa parte dos milagres já traz um conjunto de antagonismo entre as diversas religiões. E o Espiritismo, como se fundamenta em Jesus e vem complementar aqui tudo aquilo que ele deixou escrito, como ensino, ele traz uma visão ampliada dessa questão dos milagres. Aí, eu completando a visão, eu estava olhando os outros casos dos cegos que foram curados. O cego de Jericó, o de Betsaída, né? E esse de Jerusalém, o do tanque de Siloé, ou piscina de Siloé. São 3 fatos completamente diferentes. O de Siloé, Jesus vai ao encontro dele. O de Jericó, ele vai ao encontro de Jesus. E o de Betsaída, um grupo de amigos levam o cego para o encontro de Jesus. Então, são 3 características diferentes que, na verdade, traz no seu conjunto ideias daquilo que Jesus queria abordar, e que ele não fez isso de uma forma mais clara, mas fez de uma forma subjetiva, né? Quer dizer, o de Betsaída foi levado pelas mãos, né? Então, tem todo um conjunto de informações que fazem com que o fato mereça uma atenção nossa. As perguntas dos apóstolos, dos discípulos, também nos leva a uma reflexão. Uma percepção de que eles já sabiam da existência da reencarnação. Tanto é que eles perguntam, quem pecou? O pai, né? Ou o filho? Tinha um pensamento também, da época, eu acho que está em Êxodo 25, que os filhos iriam pagar até a 3ª ou 4ª geração os pecados dos filhos. Então, havia essa contradição. Os discípulos queriam saber, nesse caso, Jesus, em que o cego se enquadra?
Então, tem muita simbologia. Tem um texto de Jesus que ele começa a falar, quando ele termina dizendo assim: quando estou no mundo, sou a luz do mundo, é de uma riqueza inominável. Então, na verdade, é um texto riquíssimo que nos suscitaria mais tempo para a gente se debruçar sobre os inúmeros pormenores e que estão ligados a esse texto. Mas os amigos Ana, Cícero, e que possam complementar a gente. Muito obrigada. A gente vai já continuar a leitura, né, para chegar nas observações de Kardec, mas antes eu vou passar a palavra para o Cícero. Tem uma pergunta aqui da Rosângela e que ele gostaria de responder. Obrigada. A pergunta é: tem alguma razão específica para Jesus não guardar os sábados? Em muitas ocasiões isso acontece. Rosângela, o Kardec vai analisar isso, né? Porque a gente sempre percebe que o Kardec faz uma análise de todas essas questões. Num outro texto ele analisa isso melhor, na cura do paralítico, ele trabalha bem essa questão. Mas era claro que o pensamento religioso oficial, representado pelos fariseus, eles tinham muito claro essa questão de guardar o sábado, que era quando o sol se punha na sexta-feira, às 18 horas, até às 18 horas do sábado. Então, ficava vedada qualquer atividade. Então, guardava-se, né, os sabatistas, né, hoje nós ainda temos algumas religiões que guardam o sábado. A religião cristã, as denominações cristãs, em sua grande maioria, passaram a guardar o domingo numa relação com o Império Romano, que já tinha no domingo o seu dia sagrado, era o dia de Apolo, o dia do sol, é o domingo. Então aí já é depois, né? Mas todo o povo judeu sempre guarda o sábado e ainda tem algumas denominações religiosas que guardam o sábado a partir da sexta-feira, 6 horas. O que Jesus estava deixando bem claro quando ele fazia seus milagres no sábado é que os rituais religiosos não são mais importantes do que a fé que tem no coração do homem. Deus age todos os dias, ele vai deixar isso muito claro. E era uma forma, Kardec até diz, era uma forma até de desafio ao que ficou estabelecido como se não pudesse fazer nada no sábado, ou seja, nem o bem não se pode fazer, não se pode fazer a obra de Deus em nenhum dia. Então ele fazia isso também porque havia as religiões oficiais, elas criam códigos que engessam de tal forma que o adepto perde a liberdade. Então, as religiões, quando se tornam oficiais, elas tendem a aprisionar. Por isso que o Espiritismo nunca, em hipótese alguma, Kardec aceitou a ideia de tratar o Espiritismo como religião, por conta desse tipo de ritualismo que as religiões colocam, né? Então, não tem um dia santo, uma hora santa, para fazer o bem, para né? fazer o bem, para as reuniões mediúnicas, para as atividades do grupo espírita. Quando a gente coloca lá que tem uma hora, é porque é mais fácil, se a gente tiver uma hora, se organizar. Mas para os bons espíritos, sempre que alguém estiver querendo fazer o bem, sempre que alguém estiver disposto a orar, os bons espíritos vão estar juntos. Eles não estão tão preocupados com o horário como nós estamos. Então a gente tem sempre que compreender que quando eles pedem que nós nos organizemos, a gente faz as reuniões às 20 horas. Para quê? Para que vocês já saibam o horário, já guardem na agenda de vocês, e ali a partir de 9h15, 9h20, a gente começa a fazer a prece, aí todo mundo está preparado. Mas não é porque os espíritos têm assim, olha, eu tenho uma hora marcada, hein? Depois daqui eu tenho um compromisso, é inadiável, não sei o quê. Não funciona assim, por quê? Porque quando você está trabalhando no bem, os espíritos eles não têm esse tipo de horário. Esse rigor, por parte de espírito, é sempre sinal de mistificação.
Jesus combateu isso, Kardec combateu isso, a gente se organiza para facilitar a nossa vida, mas os espíritos estão sempre dispostos a fazer o bem em qualquer momento que seja, desde que tenha 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, ou seja, abrindo mão dos seus pontos de vista e estando em nome de Jesus, não é brigando para mim, para que eu apareça mais, para que eu esteja em evidência. Se eu me reúno em nome de Jesus, ele sempre estará lá para nos ajudar a fazer o bem, aplicar magnetismo, para ajudar, para promover curas. Ele vai sempre estar, dependendo da intenção. E aí tem outros elementos que na segunda parte vão ser trabalhados. Aí a Vanusa está colocando aqui na parte que Jesus dá lama e passa nos olhos do cego. Houve nesse momento uma ação magnética, a cura? Houve, a gente vai ver com Kardec, ele vai explicar isso. E também no caso do cego de Betsaida, que o Francisco citou. Lá Jesus também utiliza a lama, né? Ele faz uma lama com a saliva e coloca nos olhos do cego, né? O cego, no de Betsaida, ele demora, ele tira e ele ainda não consegue ver direito. Jesus repete a ação e coloca de novo. Então, Kardec explica que existe essa ação curativa através do magnetismo, do fluido magnético, tá? E a gente vai falar um pouco mais aqui, eu só tô despertando o interesse de vocês. Então, vamos para a segunda parte, né? Florzinha, coloca aí para mim de novo. Então vamos lá ler a segunda parte, que aqui já vem as explicações, as observações de Kardec sobre esse fenômeno, né? Esta narrativa, tão simples e singela, traz em si evidente o cunho da veracidade. Nada aí há de fantasia nem de maravilhoso. É uma cena da vida real apanhada em flagrante. A linguagem do cego é exatamente a desses homens simples, nos quais o bom senso supre a falta de saber e que retrucam com bonomia aos argumentos de seus adversários, expendendo razões a que não faltam justeza nem oportunidade. O tom dos fariseus, por outro lado, é o dos orgulhosos, que nada admitem acima de suas inteligências e que se enchem de indignação à só a ideia de que um homem do povo lhes possa fazer observações. Afora a cor local dos nomes, disse-ia ser do nosso tempo fato. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, de acordo com o progresso das luzes atuais, são tratados como judeus que reconheciam em Jesus o Messias. Excomungando-os, a igreja os põe fora de seu seio, como fizeram os escribas e os fariseus com os seguidores do Cristo. Assim, aí está um homem que é expulso porque não pode admitir, seja um possesso do demônio, aquele que o curara, e porque rende graças a Deus por sua cura. Não é o que fazem com os espíritas? Obter dos espíritos salutares conselhos, a reconciliação com Deus e com o bem, curas, tudo isso é obra do diabo e sobre os que isso consegue lançar-se anátema. Não se tem visto padres declararem do alto do púlpito que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Não há os que dizem a doentes que estes não deviam ter procurado curar-se com os espíritas, que possuem esse dom, porque esse dom é satânico? Não há os que pregam que os necessitados não devem aceitar o pão que os espíritas distribuem por ser do diabo esse pão? Que outra coisa diziam ou faziam os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo hoje tem que se passar como ao tempo do Cristo. A pergunta dos discípulos: foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido,
visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença se cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa semelhante ideia, ter-lhes-ia dito: como houvera este homem podido pecar antes de ter nascido? Em vez disso, porém, diz que aquele que homem estava cego, não por ter pecado, mas para que nele se patenteasse o poder de Deus, isto é, para que servisse de instrumento à manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Quanto ao meio empregado para sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que for impregnada. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então, a gente aqui tem as explicações de Kardec, né? Como eu tinha colocado, ele já aponta essa questão de ser um exemplo parecido, como se não fosse pela época, né? Ser muito atual ainda, porque você vê os preconceitos dos fariseus na época do Espiritismo, que o Espiritismo estava nascendo. Havia muito preconceito, os espíritas eram perseguidos de todos os lados pela igreja, como ele colocou, isso era uma realidade, os católicos os perseguiam, diziam que eram coisas do demônio, como ele colocou, o pão que era ofertado não podia ser recebido, a cura não podia ser recebida, então assim, tem esse preconceito que ele faz essa comparação com a época de Jesus. E, como eu tinha colocado, essa questão do bom senso do homem, que responde de forma muito tranquila que como que eles podem condenar um homem que pode curar, que eles sejam uma pessoa má, né? demônio, O demônio, como é que ele pode estar falando só se o demônio estivesse trabalhando contra si mesmo, porque ele estaria em contradição consigo mesmo, fazendo cura. Então, o demônio, de certa forma, seria bom. Então, ele coloca isso, que é bem interessante. E depois a gente vai falar um pouco mais, mas eu vou abrir de novo a fala para o Francisco fazer suas colocações aí. Bom, gente, eu vou começar com o que eu achei fantástico. Foi a forma como Kardec trata o fato como uma coisa simples do cotidiano das pessoas. O fato ocorreu numa festa que eles chamam a festa do tabernáculo. E aí eu fiquei imaginando aqui, vendo Cícero, o horto do Juazeiro e um milagre acontecendo ali na volta da imagem do Padre Cícero. Assim, é uma imagem que a gente tenta reproduzir para que a gente possa ter embora que longínqua visão daquilo que aconteceu na época. Então, Kardec diz assim, é uma cena da vida real acompanhada de um flagrante, né, que foi a questão do cego. Trata, portanto, de uma forma bastante natural. Depois, eu não sei se a gente já abordou, mas eu vou abordar de novo, é a questão do ato da cura. Jesus usou 3 elementos, né? A lama, a saliva e, é claro, que a fricção, porque ele passa a mão nos olhos do cego. E aí Kardec explica magistralmente que a lama e que a saliva não tem nenhum componente miraculoso. É dado a esses 2 elementos substâncias que são fluido vital, substâncias sim que vão alterar, né, a questão do organismo físico do cego e reverter, no caso, a questão da cegueira. Lembrando a pergunta da Rosângela, eu fiquei pensando assim, que o próprio cego, ele diz assim,
como pode Deus admitir, em nome dele, um homem agir para fazer mal? Quer dizer, esse cego, como poucos, é grato a Jesus pela cura que ele recebeu. E ele tem um ato de testemunho, inclusive ele é excomungado, ele é expulso do tabernáculo, o que é, para a época, uma execração da sociedade, né? É tudo de ruim que poderia acontecer na vida de alguém que tem uma religião. Então, para encerrar minha participação, também a visão de Kardec da reencarnação implícita nas perguntas dos discípulos de Jesus. Todas essas perguntas que eles fizeram já trazia no seu bojo o entendimento da reencarnação. Embora que ainda talvez para os discípulos não houvesse uma maior clareza, mas já era patente a ideia da reencarnação entre todos os discípulos. E aí, com relação ao tom que os fariseus adotam em relação ao milagre, quer dizer, ignorando o milagre, desconsiderando o milagre, eu me lembrei de uma passagem também análoga, que é dos doutores da lei, que por Jesus não lavar as mãos, ele é recriminado, e Jesus sentencia os fariseus de uma forma muito enfática, ele diz assim: vós sois hipócritas, vós sois como túmulos, brancos por fora e cheios de ossos podres por dentro. Então, o orgulho foi a principal causa dos fariseus proibirem a cura, que era o ato maior da fé, que era o significado maior da fé, e portanto, não teria razão de ser proibido por uma questão de regra de não se fazer nenhum ato no sábado. Perderia todo o sentido maior da fé e da religião. É isso, Ana. Eu queria abordar isso que o Francisco colocou. É que as pessoas não percebem, né? Nós não entendemos muito bem que as leis de Deus, elas agem como um todo. Elas não podem ser lidas isoladamente, né? Até a Rosângela continuou me mandando uma pergunta aqui no privado, tentando explicar melhor a pergunta que ela fez. Supondo que o Jesus tendo colocado, né, tendo feito essa cura num sábado, ele não estaria descumprindo as leis, e ele mesmo disse que não veio para descumprir as leis, e sim para que elas fossem de fato realizadas, né? Ele não veio descumprir a lei, ele veio fazer cumprir a lei. As leis de Deus. As leis de Deus. O que a gente percebe é que você não pode colocar uma questão de forma na frente da questão de fundo. Isso é o que as pessoas se equivocam. Que você deve guardar um dia para que você não tenha eu sempre brinco, né? Essa questão de guardar um dia é uma das primeiras leis trabalhistas. Quando você tira um dia para você não estar, você dedica a Deus as orações, olha como isso pode ser útil à sua higiene mental, psicológica. Hoje em dia, você não se entregar tudo ao trabalho, que o pessoal chama de workaholic, né? Ficar trabalhando direto na conquista material. Então tem um dia, lembra que Deus existe, mas a partir do momento que essa lei me impede até de fazer uma cura, de fazer o bem a outrem, se eu estou invertendo, porque fazer o bem é cumprir a lei de Deus. Descumprir a lei de Deus seria não fazer o bem. Então, esse era um trocadilho que os fariseus queriam fazer. Eles queriam jogar com Jesus. Eles queriam ver se colocar Jesus numa armadilha filosófica. Então, a gente tem sempre que entender que quando Jesus desafia uma lei que é puramente regra de conduta, mas ele continua cumprindo a lei de Deus.
Então ele não descumpre a lei de Deus, que é fazer o bem, amar ao próximo, cuidar do outro independente do momento, independente do dia. Não dá dizer assim, olha, eu não vou te ajudar agora. Por quê? Porque eu estou fazendo minha prece. Agora é a hora da prece, então eu não posso te ajudar. Depois da prece eu te ajudo. Era isso que ele queria mostrar. Então, as leis elas agem sempre em conjunto. É sim necessário que a gente guarde um dia de reflexão, que a gente tenha esses momentos para se vincular com Deus, para que a gente não se entregue ao materialismo, à busca da satisfação material, mas isso não quer dizer que a gente vá, por isso, dizer isso é tão importante que eu vou abandonar tudo. Então, aquela pessoa, você tem uma pessoa que de fato está precisando, aí você diz assim, olha, não posso ir não, porque eu tenho que ir para minha reunião lá do centro. Depois da reunião eu falo com você. Para ainda, se a pessoa de fato é algo que está precisando, você tem que saber que você está agindo no bem naquele lugar. Então, as leis agem todas juntas. Daí boa noite ao pessoal do Cedim também que está junto aí. Tem uma colocação da Sandra, né, que eu vou abordar aqui, mas o Francisco já começou, mas eu vou abordar. Na verdade, a lama foi apenas o veículo que Jesus usou para a ação do fluido magnético para curar aquele homem. E aí a Eunice diz assim, a Eunice coloca, vê se tu acha aí para mim, Flor. Até aqui. Mas entendo que Jesus não precisava nem da saliva nem da lama para curar. Ele usou para que os outros acreditassem, porque só acreditavam no que via. Na verdade, ele precisava utilizar, porque são fenômenos naturais, tá? Jesus utilizou tanto que se você vê as curas, para cada cura ele faz um tipo de coisa, né? Dependendo do que a pessoa esteja, ele vai apenas através das palavras, ou apenas através do seu fluido, ou da sua presença, ou como ele fez aqui, porque nesses dois casos, esse caso e o do outro cego, ele utilizou a lama. O outro ainda foi como se ele precisou fazer 2 vezes para que funcionasse, digamos assim. O cego diz, não, estou vendo mais ou menos. Aí ele vai e coloca lá de novo a lama nos olhos e faz o processo, e aí se cura. Existem os fenômenos naturais que não podem ser derrogados. Então, apesar de Jesus ser um espírito puro, ele precisa passar, porque não é nem para ele, mas é pela pessoa em si, que precisa do fluido purificado de Jesus para que tenha os seus olhos abertos. Agora, imagina nós tentando fazer isso, né? E curar numa só vez. Porque a gente pode até fazer, quando ele vai falar da natureza de Jesus, logo no início sobre as curas, ele vai explicar isso. Ele vai explicar que Jesus tinha sua... Aqui? Acho que não. Ele vai falar que Jesus tinha suas qualidades morais de tal forma que, impregnando, ele poderia curar as pessoas, né? Com essa instantaneidade. Mas ele também Kardec faz essa colocação que nós, homens, podemos fazer pequenas curas do mesmo jeito, porque temos em nós esse poder, né, do fluido magnético no nosso perispírito e podemos utilizar deles para a gente fazer. Como o Francisco colocou, Jesus utiliza da lama, da saliva, como se estivesse produzindo uma espécie de pasta, sendo que a sua saliva está impregnada dos seus fluidos purificados, e utiliza uma fricção, que aí é que a gente chama fricção. Ele coloca a fricção porque a gente tem um tipo de processos magnéticos, as técnicas magnéticas que a gente utiliza. E aí a gente vai percebendo isso quando a gente vai aprendendo sobre o magnetismo, né? E aí ele coloca aqui, né? Nesse finalzinho, eu queria até colocar, porque eu quero abordar a parte da água, né? Quanto ao meio empregado para a sua cura, evidentemente, aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que for impregnado. Então, a saliva e a lama foram impregnadas com a ação do fluido curativo de Jesus. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiser, de reservatório. É por isso que
Quando a gente faz o tratamento espiritual, ou quando as pessoas vão receber o passe, a gente também magnetiza as águas para que a pessoa tome, porque a água ela vai receber esse fluido magnético, o fluido espiritual, porque também pode ser o fluido dos espíritos, por isso fluido espiritual. E aí ele vai receber essa água com essas qualidades que vão modificar ali a água para ajudar na cura da pessoa. E quando ele vai explicar sobre a natureza de Jesus, lá na Gênesis também, eu não estou lembrando o nome, mas depois eu vou pesquisar e colocar aqui para vocês. Ele vai explicar que nós, homens, também podemos fazer isso à medida que a gente vai se esforçando, de acordo com a nossa vontade, com as nossas qualidades. Claro, a gente não poderia fazer, entre aspas, esses milagres como Jesus, porque Jesus é um espírito puro, mas podemos fazer a nossa parte também, podemos ajudar. Só que no nosso caso, demanda mais tempo, né? Eu queria, que eu acho que aqui é onde tem a confusão. Depois a Eunice perguntou da mulher Morraíça, que foi da semana passada, que não teve essa etapa, tá? Mas aí ali tem... Ah, tá, você vai falar. Eu queria dizer assim, ó, vejam o que está escrito aqui, ó. Ele diz assim, o que Kardec diz, a gente tem que só se basear em Kardec, tá? Mais uma vez, aqui o texto é de Kardec. Quanto ao meio empregado para a sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar. O que ele está dizendo aqui é que aquela lama em si, aquela lama em si, ela não tinha nenhuma virtude. Aí as pessoas estão entendendo, às vezes a gente compreende que porque ela não tem nenhuma virtude, ela não era necessária. É aí onde tem o equívoco, não é isso que está escrito aqui. O que ele está dizendo é que aquela lama feita sozinha não tinha nenhuma virtude, a não ser pela a ação do fluido curativo de que fora impregnada. O fluido curativo foi impregnado naquela lama e Jesus escolheu essa maneira para esse espírito de agir assim. Então, é porque era uma necessidade daquele espírito. Então, esse cego precisava dessa ação. Aí alguém vai dizer assim, não, mas era só para impressionar as pessoas. Foi o que a Eunice colocou. Isso aí seria um pouco contraditório, assim, porque Jesus, ele chegava para as pessoas e dizia logo, era assim, homens de pouca fé, ele já chamava sepulcros caiados, raça incrédula e depravada. Não diga nada a ninguém. Então, por que nesse momento ele queria fazer uma coisa para deixar a pessoa... A gente tem que ter cuidado para a gente não estar daqui a pouco achando assim, não, é porque Jesus deu uma enganadinha de leve. Ele enganou um pouco. Ele fez aquilo ali, mas não precisava fazer aquilo ali. É porque como Jesus é espírito puro, a gente tem que aceitar ou não. Ele sendo espírito puro, ele não pode, ele não pode enganar. Exato. Ele não pode, a sua não natureza... pode derrogar as leis naturais. E a sua natureza não permite mais, ele mudou isso. Que é a mesma coisa que se defende quando que Jesus não morreu, que é a ideia do corpo fluídico, que é baseado nos 4 evangelhos de Rusteng, que dizia que Jesus não sofreu nada, porque na verdade ele nunca encarnou. Quando você lê os 4 evangelhos, está lá. O que é que está dizendo? Jesus nunca encarnou. Na verdade, ele esteve na barriga, mas não teve. Ele se amamentou do leite de Maria, mas não se amamentou. Na verdade, ele não foi crucificado. Na verdade, ele não sofreu nenhuma paixão, porque ele não tinha corpo material. Ele enganou a todos para que a gente aprendesse. O grande problema dessa tese, que já tinha há muito tempo se trabalha essa tese, não é nem com Rustang, já há muito tempo antes disso, mesmo nos primórdios ali, logo após o Cristo, né? Era uma tese que se defendia, só que ela dá um problema moral, que é o problema de dizer assim, não, Jesus, na verdade, ele estava o tempo inteiro enganando, o sofrimento não era real. Então,
ela não tem, a lama em si não tem, ela não tem realmente nenhuma virtude, mas Jesus impregnou naquela lama virtude. Por que que aquele cego era necessário? Para aquele era necessário? Para o caso dos cegos era necessário. E para o caso da mulher hemorraíça não foi preciso, nós teríamos que ter toda uma história de cada um. Vejamos que no caso da mulher hemorraíça, ela já tinha todo um processo que é diferente. Então, o que é que a gente vai dizer? É que para cada pessoa o processo é um pouco diferente. Jesus não tratou as pessoas assim, uniforme. Isso nos leva a crer que em magnetismo você vai ter que estudar o caso, prestar atenção, qual é o melhor mecanismo, que caminho é que a gente vai usar. A gente não usa saliva e lodo junto ao velho tanque de Siloé, até porque a pureza do nosso fluido é muito, né, assim, venhamos e convenhamos. Mas isso também é uma fragilidade nossa, porque Jesus disse que nós poderíamos fazer muita coisa se a nossa fé fosse forte. Por isso que eu Cícero, tenho muita fé na água magnetizada. Eu tenho muita fé na água magnetizada. E sempre convido as pessoas assim, vamos magnetizar a água. E aí algumas pessoas dizem assim, Cícero, mas tu tá ficando igual aqueles pastor que manda botar o copo em cima da televisão. Exatamente, exatamente. E muita gente fazia isso e curava-se de doenças. Por quê? Porque aquela pessoa tinha fé. E na hora que alguém falava lá, não é a pessoa, é a fé daquela pessoa pedindo. Aí ela está pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos, ao Padre Cícero, meu padrinho, Nossa Senhora das Dores, minha madrinha. Você vai pedir a quem for. Mas se a sua fé é em Deus, a água magnetizada vai fazer efeito. Por isso que eu peço que aquelas pessoas que estão tomando remédio, magnetize os remédios. Ela coloque o remédio na hora da prece, fique com o remédio na mão. A Dulce agora disse que já está colocando o remédio. Peça para magnetizar o remédio. Está aqui, a gente não sabe qual é a necessidade do nosso corpo. Mas aí o elemento da fé, do desejo de ser curado. E não é só ser curado, é ser curado para ser uma pessoa melhor. Porque se for para ser curado, para ficar pior do que antes, é melhor que nem seja curado. É melhor que nem seja curado. E, assim, é porque a gente muitas vezes acha que o fenômeno precisa ser mais grandioso, assim. O fenômeno por si só já é um fenômeno, né? Que as pessoas consideravam um milagre. Só que, assim, a gente não sabe como ela é, como é explicada. Não tinha explicação. O Espiritismo vem trazer essas explicações. Mas o fenômeno, o fato de ele ter colocado lama nos olhos do cego e ele ter se curado já é, sim, um fenômeno que não ocorre de qualquer, não é todos os dias que a gente vê isso, né? Então a gente não pode querer ainda, digamos, deixar mais para que Jesus seja Jesus e ele não fizesse esse tipo de coisa. Não, existe. Se vocês quiserem entender realmente um pouco mais sobre a superioridade da natureza de Jesus, leiam esse texto da Gênesis, que é importante para a gente entender essa questão, que ele vai explicar direitinho sobre as qualidades do Espírito e perispírito de Jesus, que era através da sua pureza, né, do perispírito, que ele conseguia fazer todos esses tipos de milagres. É muito bom. Aí eu ia te... Oi, Francisco, pode dizer. Eu queria fazer uma parte. Só chamar a atenção para a caracterização dos milagres. O milagre do cego de nascença não foi instantâneo. O milagre não, a cura não foi instantânea. Porque tem toda uma simbologia para cada cura que Jesus realizava. Por exemplo, o cego de Betsaida, né, a pronúncia é meio complicada, ele foi trazido pelos amigos. Mas Jesus não deixa que ele entre. Né? Jesus leva ele para fora da aldeia. E quando ele é curado, ele quer seguir Jesus. Não, você tem que voltar para sua casa. Mas aí diz assim, não volte para a aldeia. Aí, quer dizer, os exegetas acham que é uma simbologia, que é uma possibilidade de transformação do cego. Ele não pode mais voltar, mas não é para a aldeia, que é o seu lugar de origem. É para o seu interior. É voltar a ser o que era. É voltar a cometer os mesmos erros. A proposta, portanto, é de renovação. Essa é a proposta do Cristo. Quantas coisas a gente não perdeu
porque não se registrou as conversas de Jesus com os doentes. Porque o que a gente vê aqui é a conversa de Jesus com os discípulos. Mas quão rico seria se a gente soubesse o que, por exemplo, Jesus conversou com Lázaro, o que Jesus conversou com as diversas pessoas que ele fez cura, né? Quantos ensinamentos a gente não ganharia? Quer dizer, se volta, infelizmente, muito mais a questão dos supostos milagres, e não para a questão dos ensinos, que, na minha opinião, são bem mais ricos do que a cura em si. É isso, amiga. Obrigado. Eu falei aqui com a Ana que eu queria responder algumas questões, porque eu falei alguma coisa. Alguém que me perguntou sobre horário de evangelho no lar, porque eu falei de horário, se isso era um ritual. Eu já disse, o evangelho no lar pode se tornar um ritual. Se ele não produzir uma reflexão profunda, foi o meu amigo Vlamir, lá do Cedim, né? Eu acho que ele é primo da Irã, eu sei que é a família do Hugo, só gente boa. Cícero, relativo ao horário do evangelho lá, como você falou, explica porque normalmente os centros espíritas recomendam o mesmo horário e dia para fazer o evangelho. Se trata de um ritual, que eu estou dizendo, a gente se organiza, fica mais fácil. Inclusive, Kardec, ele indica, no desenvolvimento da mediunidade, no livro dos médios, ele fala que é importante o horário, mas não é como ritual, mas para a gente poder criar um hábito, se organizar e se vincular aos espíritos, aos bons espíritos. Exatamente, porque se a gente não consegue criar esse hábito, se a gente não consegue se disciplinar nesse ponto, quem está precisando se disciplinar somos nós. Então isso já vai indicar que alguma coisa está errada, porque a gente não consegue criar nenhum hábito para um horário de uma leitura de um evangelho com a família. Isso aí já dá um sinal de que alguma coisa está errado, que a gente não está conseguindo um mínimo de equilíbrio. Porém, se, né, você tem uma situação daquelas, não pode acontecer nada, nunca pode viajar, não pode fazer nada, porque esse é o horário, é uma coisa, né, que fica muito presa ao rito, aí a gente tem que ter cuidado. A forma nunca pode ser mais importante do que o conteúdo, tá certo? Então é nesse sentido. E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão assim, olhe, então os espíritos estão chateados. Algumas pessoas me ligam para perguntar assim, olha, será que os espíritos vão achar ruim porque a gente vai mudar a reunião, não sei o que? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, vamos menos, né? Agora eu queria ver uma ideia que a Kátia falou. Sim, dos preconceitos. E a Roxane também colocou que é muito importante a gente esclarecer, que é a situação da pessoa ter uma... Será que eu passei? Vamos ver quem é que acha aí. A Kátia falou assim que a gente tem aquela noção de quando você vê uma pessoa com alguma dificuldade, é porque na encarnação... Pronto, tá aqui, ó. E seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: mas foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo, que deu causa a ele nascer cego? Essa passagem nos reporta um preconceito que havia com as pessoas de deficiência da época. Sim, aí depois a Roxane complementa isso aí. Eu queria trabalhar esses dois pontos. Tá aí, ó. A ideia preconcebida, como as que vemos até hoje, quando alguns no meio espírita, é muito bom quando a gente fala do nosso meio mesmo, tentam atribuir algumas condições atuais a erro de existências pretéritas. Perfeito, é isso mesmo. Gente, quando nós temos alguma dificuldade, alguma limitação, a gente tem uma tendência a observar assim, não, essa pessoa fez alguma coisa errada no passado. Desculpa, isso é um engano terrível, porque façamos a seguinte consideração. Se todos nós, agora, temos cometido coisas equivocadas, os espíritos que nascessem deveriam nascer todos com deficiência. Por quê? Porque nós não estamos cometendo equívocos agora?
Eu não sei qual é a porcentagem, mas vamos pensar, será que 10% da humanidade tem alguma deficiência grave? 10%? Eu creio que não dá 10% com deficiência congênita, assim, de nascença. A gente teria que pensar que na existência passada só teve 10% de pessoas com problema, que foram mal, e 90% de gente boa. Não bate. Uma coisa que as pessoas não sabem é que a prova mais difícil não é um corpo limitado. A prova mais difícil é um corpo perfeito. É você não ter uma aleijão. É você não ter nenhuma limitação. Por que é a prova mais difícil? Porque você não tem desculpa para se manter do jeito que está. Quando eu tenho limitações, eu posso ter desculpa ainda dizer assim, poxa, estou revoltado com a minha situação. E quem não tem nada que justifique as suas posturas? Então, a prova mais difícil é uma vida aparentemente tranquila, porque você vai ter todas as possibilidades. Você tem tudo nas mãos para mudar, para ser melhor, e não está aproveitando. Então, quando a pessoa tem uma deficiência, estou falando o nome aqui só para a gente se entender, porque ninguém é deficiente, né? Quando a pessoa tem alguma limitação, assim, o nosso olhar não deve ser o que foi na encarnação passada, porque essa pessoa pode estar passando por uma prova, pode ser uma escolha, uma expiação. A expiação pode ser uma oportunidade pedida para melhorar. Agora, a Eunice pergunta, mas se abolir essa questão da vida passada, o que seriam as expiações? Sim, as expiações são consequência dos nossos atos. As expiações são sempre consequência dos nossos atos, é fato. Mas lembre que no livro dos Espíritos, né, Eunice, ele diz, a melhor expiação é fazer o bem. Então, a gente nunca deve associar o sofrimento à expiação. Esse é que é nosso erro. É porque a gente sempre associa expiação a sofrimento. É verdade, ela é consequência dos nossos atos passados, mas nós podemos passar por expiações e ser felizes. Não por provas. Não, sim, por provas também, ter sofrimento na prova e ter a consciência de que está expiando sem ter sofrimento. Porque fazer o bem é uma expiação. Que é bom colocar, assim, o exemplo desse caso, o cego de nascença. O cego de nascença, ele não tinha pecado. Jesus confirmou. Ele não pecou, ele veio para passar por uma prova para mostrar a obra de Deus. Por isso que ele estava ali, para que ele mostrar que é possível aqueles fenômenos, mas ele não estava ali, ele não tinha pecado. É isso que ele deixou bem claro nesse texto, né? Mas existem as expiações e existem provas. Às vezes as expiações são provas, mas nem toda prova é uma expiação. Às vezes eu estou passando por uma prova porque eu escolhi e eu quero progredir, quero melhorar, mas aquela prova que eu estou passando não é por algo que eu fiz, é porque eu quero melhorar mais ainda o meu progresso espiritual, moral. Sim. Então, assim, nem sempre toda prova é uma expiação. É isso que a gente está tentando deixar bem claro. Exatamente para evitar o julgamento, de olhar para uma pessoa que está com uma dificuldade, com uma limitação, que tem uma condição muito precária e dizer assim, ela está pagando, né? Porque a gente pode, sim, ter... muito mais dívidas do que ela, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar, porque eu posso ter muito mais dívidas do que ela e estou julgando uma pessoa que talvez nem tenha, talvez seja só uma prova que ela escolheu, né? E além disso, por mais que seja, ela tem que me gerar compaixão, porque se eu passo por necessidades e tenho dificuldades e sei o quanto é difícil passar pelas provas, então eu tenho que ter compaixão, mesmo se aquela pessoa possa estar passando por uma expiação, porque eu também estou, e não é fácil. Passar pelas expiações não é fácil, então por que eu vou julgar outra pessoa? Perfeito. Né? Se nós olharmos para uma pessoa com muita dificuldade e ficarmos mais preocupados com o que ela fez na vida passada do que do que a gente ter compaixão e querer ajudá-la, nós estamos muito doentes. Porque o sofrimento alheio deve despertar em nós compaixão.
Compaixão é a primeira parte. Eu tô usando compaixão, mas na verdade a palavra certa seria piedade. Só que em português a gente não gosta muito da palavra piedade, mas no Espiritismo é claro que é piedade. Por quê? Porque a piedade antecede a caridade. Se você não se apieda, se você não tem compaixão pelo que sofre, você nunca será caridoso. É preciso primeiro a gente se colocar no lugar do outro. Usando uma palavra moderna, é preciso ter empatia. E empatia, simpatia, vem todos do mesmo radical. Patos, que significa doença. Lembra de patologia? O que é o simpático? Quando a pessoa tem simpatia, é quando a pessoa se identifica tanto com a dor do outro, que às vezes consegue até senti-la. De tal forma que às vezes a pessoa até adoece um pouco e vai ser preciso ele trabalhar isso. O que é empatia? É sentir a dor do outro. É ver o outro sofrer e sentir o coração apertar e dizer assim, meu Deus, quanto sofrimento. Se isso não acontece, é por quê? Porque nós ainda estamos no vício moral que nos caracteriza, que é a indiferença moral. Essa é a principal característica da nossa geração, é a indiferença moral. O outro sofre, mas na minha casa está tudo bem. Exemplo claro que eu sempre digo de indiferença moral é quando você está ali no ônibus e viu um acidente de moto. E aquela moto que você viu caída era parecida com a do seu filho. Você levanta e olha desesperado ou desesperada. Meu Deus, meu filho sofreu um acidente. Aí você repara bem, não era a moto do seu filho. Aí você diz assim, graças a Deus, não é meu filho. A gente não percebe o nível de indiferença moral. Porque eu estou dando graças a Deus porque o meu não morreu, mas era o de uma mãe, era o de um pai. E a gente nunca deve ficar feliz porque o meu escapou. A gente tem que ter empatia, saber que eu não estou sofrendo, mas ali tem uma mãe que está sofrendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com empatia. Empatia, simpatia é sofrer com. A gente sofre com. Por isso que a gente fica perguntando como é que está cada assistido, está bem, a gente se preocupa. Eu vejo sempre o Francisco perguntando, cadê? Porque eu lembro de teve assistido do Francisco que ele chegou até a passar mal, não foi, Francisco? Assim, você se identificou tanto com o caso que depois até conversou que, né, que você passou mal mesmo, assim, com o caso, não foi? Verdade, exatamente. Tem um comentário bom aqui da Roxane, que ela diz assim, ó, se essa informação sobre o que fizemos em outras existências fosse realmente relevante, Deus não teria nos dado o esquecimento do passado, que é uma bênção, com certeza. Se a gente lembrasse do passado, a gente não seria capaz de fazer mais nada, porque ou a gente estaria sofrendo com remorso, porque você fez, ou você estaria fazendo tudo por interesse. Só vou fazer isso para poder para poder recompensar o que eu fiz. E por isso que a gente tem essa bênção, né, de não lembrar do passado, porque daí a gente faz as coisas mais espontâneo, porque a gente quer realmente fazer o bem, e não por aquilo que eu fiz, que eu paguei. A gente não entende que realmente é uma bênção. Deixa eu ver, mas tem o pessoal fazendo colocações, né? Aqui, né? Tinha uma questão da Tiane, que era meio desafiadora. Mas o da Tiane, deixa eu ver, a da DNA? Do DNA. Peraí. A Tiane só coloca questão desafiadora. Mas assim, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Tá, o pessoal comentou tanto aqui. Graças a Deus o pessoal está comentando, estão curtindo ali, eu estou vendo que a gente já tem várias curtidas. Compartilhem os nossos estudos. Achei. A Tiane coloca assim. Já ouviu uma vez dizer que esse tipo de cura de Jesus atingiu o DNA do cego, para que, havendo uma mudança na genética, pudesse esse cego voltar a enxergar. Aí eu pergunto, o fluido espiritual atinge o perispírito? Tem essa condição de mudar a genética? Se sim, acho que só um espírito da estirpe do Cristo poderia fazê-lo. Até porque ele disse que a causa para ele nascer cego era para o fim de que as obras do poder de Deus brilhem nele. Antes de você responder do ponto de vista magnético, deixa eu responder do ponto de vista filosófico. Aí você vai explicar no magnetismo. Bem, eu vou colocar, Tiane, essa questão do ponto de vista filosófico. Deixa ali só para eu enfatizar. Veja, se essa cura só um espírito da estirpe do Cristo, ou seja, um espírito puro puder fazer,
ele mentiu. Porque ele disse que nós poderíamos fazer mais do que ele faria. Então, se eu aceitar a premissa filosófica, a Ana vai abordar do ponto de vista magnético, mas é sempre que eu digo, como é que a gente analisa uma comunicação, uma orientação dessa, recebida desse ponto? Aí a gente tem que ter cuidado para ver, porque se eu aceito, filosoficamente eu estou dizendo que o Cristo mentiu. Então, tem uma teoria de Kardec, eu esqueci o nome. Ensaio teóricos das curas instantâneas. Eu acredito que essa cura é mais ou menos uma cura instantânea, né? Eu acredito também que o cego, ele não era cego de verdade. Cego de verdade que eu diga é que tinha uma doença, que estava... que o nervo óptico dele estava debilitado. Existia um fluido ali, digamos, que estaria paralisando para que não funcionasse. Porque nesse ensaio, esse artigo chamado, se a Flor puder postar aí depois para mim, por favor, Flor. Ensaio teórico das curas instantâneas, ele vai explicar que para que haja cura instantânea, o órgão ele não pode estar danificado. Ele pode estar tendo um bloqueio, um fluido que está paralisando naquele momento. Então, quando você atua com um fluido bom para expulsar aquele fluido, há essa cura instantânea. No caso aí, a gente tem uma cura instantânea. Por mais que ele tenha feito essa lama com saliva, tenha passado, foi um processo rápido. Precisou apenas que ele fizesse isso para que saísse, né? E daí, como é que ele vai explicar também como é a cura da ação do fluido? É de molécula a molécula. Então, na sua molécula menor, ele vai atingir o organismo. Então, ele atinge sempre o perispírito. A cura é feita através do perispírito. Porém, não pode estar danificado, não pode estar o corpo, né? A matéria não pode estar danificada, porque sempre vai se dar através de perispírito a perispírito. No caso de Jesus, ele colocou o fluido ali e impregnou nos olhos do rapaz e infiltrou e expulsou. E também tinha a vontade, claro, de Jesus, desejando que ele, a vontade é o princípio primeiro, para que possa conseguir fazer essa transformação. Mas a cura sempre se dá de molécula a molécula através dos fluidos perispirituais, né? Não se dá de outra forma. E depois é que vai fazer essa cura do perispírito para o corpo. Então, sempre na sua molécula, eu não sei nem como colocar, uma coisa menor, né? Então, claro que no caso do DNA também seria possível, mas não acredito que seja uma modificação, porque se estiver danificado, não tem, pelo menos é a teoria de Kardec, e pelo que ele explicou, parece ter muita lógica. Eu queria responder a pergunta do Lourão, que é uma pergunta filosófica. Eu gosto das perguntas filosóficas, as perguntas magnéticas, do Francisco e da Ana. Eu sou do filosófico. Eu gosto muito. Cadê? Não tem aí, é um pouco mais. Tá ali, ó, Lourão Vapes. E se fazia parte da provação dele ser curado. Isso aqui, ó. E se fazia parte da provação dele ser curado por Jesus. É porque, Lourão, as nossas provas é sempre em primeira pessoa. As provas têm que ser vividas por mim, elas nunca dependem de outro. Por isso que a gente diz isso assim, né? Fulano é uma prova para mim, ele é aquela outra coisa, mas não é ele em si, é o modo como eu me relaciono com ele, é o modo como eu lido com ele. Então tem aquela pessoa, por exemplo, que te perturba o juízo o dia inteiro. A tua prova não é ele, a prova é o modo como você recebe isso, é o modo como você não consegue ainda administrar seus próprios sentimentos. É sempre em primeira pessoa. A expiação é sempre como eu lido. Embora as pessoas me perturbem o juízo, né? Porque Santo Agostinho explica, né, que a aridez do coração humano é as nossas provas, porque a gente é um se engalfinhando os outros aqui no planeta de provas e expiações. Mas a gente não pode classificar uma pessoa como a causa do meu sofrimento. É o modo como eu lido com ela. E da mesma coisa, não pode ser Jesus a prova dele. Eu preciso dele. Não. Eu preciso mudar a mim. Através dele, eu me modifico. Mas essa é sempre uma decisão minha, não é? Deixa eu ver aqui uma... Eu quero aproveitar enquanto o Cícero não acha, procura aí,
fazer um complemento à fala dele. A questão da maturidade de quem se propõe a ajudar, seja magnetizador, seja médium de cura. Os apóstolos não fizeram nenhuma cura antes do fenômeno de Pentecostes. Os discípulos foram criticados por Jesus como raça incrédula, quando eles levam para Jesus o menino endemoniado. Depois do fenômeno de Pentecostes, vários fenômenos aconteceram, né, de fenômenos mediúnicos e fenômenos de cura. E a gente tem isso revelado nos Atos dos Apóstolos. Pedro e Paulo fizeram curas e ressuscitaram. Tabita, uma coisa assim, e Eutico. Então, isso depois de um processo de moralização, de amadurecimento moral, é que eles conseguiram fazer esses feitos. Eu lembrei do que eu ia falar sobre... Deixa eu só responder. Sim. O Moreira está perguntando, se tivesse danificado o nervo óptico, Jesus estaria derrotando as leis naturais? Estaria sim, com certeza. Por isso que existe essa teoria, né? Kardec propõe esse ensaio, né? Kardec propõe esse ensaio teórico sobre... para recuperar não pode estar danificado, né? Isso. Eu queria ver essa questão de médiuns de cura, que eu adoro médiuns de cura, sabe? Eu gosto muito, eu particularmente gosto muito de médium de cura. Porque foi assim, quando eu tinha 10 anos, não, 10 anos não, 12 anos, eu fui num centro espírita em Fortaleza chamado Pedro o Apóstolo, que é ali na praia de Iracema, né? Para quem é aqui de Fortaleza sabe ali. Acho que é praia de Iracema, né, o Francisco? Pedro Apóstolo? Não sei se você conhece, né? E nessa época, isso ia lá um médium muito, muito famoso de então, que era o médium Edson Queiroz. Era o médium de cura mais famoso da época que tinha no Brasil. Ia fazer umas curas, né? E eu fui com uma vizinha, Dona Raimunda, tinha um problema de coração. Gente, era muita gente. A gente chegou lá, acho 9 horas da manhã, ou 8 horas, 8 e meia, 9 horas, e saiu de lá 7 horas, 8 horas da noite. E da hora que a gente chegou até a hora que a gente saiu, ficou cantando Quanta Luz. Porque o pessoal só cantava Quanta Luz. Então, ainda hoje, a minha música espírita preferida. Música espírita, se não cantar Quanta Luz, para mim não funciona. Porque eu passei o dia inteiro cantando Quanta Luz, né? E ele ia passando os casos mais graves na frente, né? E na época eu tinha acabado de descobrir que eu sou cego do olho direito, que o meu olho direito não funciona. Eu não sabia que eu era cego, minha mãe não sabia que eu era cego, ninguém sabia que eu era cego. Eu não sabia que eu era cego. Eu descobri com 12 anos de idade que era cego de um olho e eu não sabia, né? Ninguém percebe apenas olhando que o meu olho é cego, assim, de fora não dá para ver, nem eu mesmo sabia. E tinha acabado de descobrir, fui lá no Dr. Edson Queiroz, que recebia, né, na linguagem que era colocada, era uma incorporação do Dr. Fritz, sempre o Dr. Fritz, de novo, né? Na época eu não fiz uma entrevista, depois eu entrevistei um outro Dr. Fritz, que eu não sei se é o mesmo, mas na época, como eu era muito menino, eu 12 anos, não tinha condição de conversar ainda com os espíritos, mas eu fui. Quando chegou lá, ele fazia cirurgias com a tampa da caneta, que eu vi, né? Essa que eu vi, passava a tampa da caneta e no lugar da cirurgia. E eu fui, e quando eu cheguei lá, na parte que eu cheguei, ele olhou para mim, olhou no meu olho, ele poderia ter passado a caneta, ele poderia ter sugerido para mim que eu poderia ficar curado. Ele olhou para mim e disse assim: o seu caso não tem cura. Ainda hoje, do ponto de vista do ponto de vista material, a minha doença se chama ambliopia, nem nos centros tecnológicos mais desenvolvidos, que é a Alemanha, tem cura ainda hoje do ponto de vista material. Eu fiquei tão feliz porque ele falou aquilo. Por quê? Porque o espírito não mentiu. Porque ele poderia ter me enganado, ele não podia nem ver. Poderia ter passado a cruzinha lá, a caneta na minha cabeça e não ter. Ele olhou para mim e disse: não, o seu caso não tem cura. Ou seja, eu prefiro pensar que o meu olho foi motivo de escândalo, eu arranquei e joguei fora. Eu prefiro ficar com essa tese. Mas então,
é interessante que a gente perceber que quando há médiuns de cura verdadeiros, eles também vão poder, a gente conhece um bom médium de cura, não é só por todas as curas que ele faz, é quando ele também tem a humildade de dizer, o teu caso é uma expiação, e por ser uma expiação, você vai ter que passar a vida inteira desse jeito. Porque há casos que são assim. Há expiações que é para a vida inteira. Não é só porque cura tudo, não. Às vezes, quando ele diz que não cura, onde mostra a legitimidade do espírito. Acho que a gente. Já deu, né? Tá na Sim. hora. Que horas são? São 9h17. Então, a partir de agora, a Flor vai deixar o vídeo. A gente agradece a participação do Francisco, né? Muito obrigado, Francisco. Você Amém. está aqui abençoe, conosco. Ótimo. Dizer só para as pessoas, dizer só um recadinho rápido, que todos nós que hoje buscamos a cura dos nossos corpos, preocupemos-nos também com a cura da nossa moral. Tá certo? Fica esse recado. Boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Francisco. Foi maravilhoso. Não vamos nos esquecer. Vamos só pedir o Francisco, eu sei que ele agora já vai digitar o nome das pessoas, né? Nós vamos dar 5 minutos, amigos, para que vocês coloquem o nome das pessoas por quem vocês querem pedir uma oração, uma aplicação do magnetismo à distância, tá bom? Aí eu digo de novo, se você tem 10 pessoas, coloque tudo num comentário só para facilitar aqui para nós, tá bom? A partir desse momento, a Flor vai colocar uma música e em 5 minutos a gente vai deixar esse espaço para que vocês possam digitar o nome a partir de agora.
Então vamos começar a leitura dos nomes nesse momento. Vou começar pela leitura dos assistidos que estão sendo tratados pelo tratamento de magnetização espiritual no CEAL. Pela Valéria, pela Glorinha, Rejane, Ana Paula, Graça, Tiane, Ruth, José Paz, Lázaro, Moreira, Edivânia, João Filho, Juliane, Cleonice, Ivo, Francisco, Rosângela, Elizabeth, Marta, Manuela, Joyce, Evandro, Sâmia, Paola, Flor. Vou começar a ler os nomes que foram listados aqui no grupo do Facebook. Juca pede por Aloísio Luceuda, Nem, Renata, Aya. Sueli Fernandes pede por ela mesma. Ângela Montarroios pede por Ângela, Kleber, Vinícius e Natália Montarroios. Rejane Maria pede por Nélio, Jeane, Manuela, Jean e Reinaldo. Mundinha pede por ela, por sua família e amigos. Sâmia pede por sua mãe, Maria de Fátima Gondim Machado. Fátima Soares pede por Antônio Aldamir Soares e Eduardo Soares. Heloísa Soares pede por Heloísa, Diane, Daniel, Luca, Lourenço, Laice, Maria de Fátima Moraes Costa. Nena pede por ela mesma. Maria das Graças pede por ela mesma. Rafael Lima pede por seus familiares e por ele. Rafael Reis pede por ele, por Reginaldo. Maria de Lourdes, Silene Xavier, Suiane Vidal e pelos moradores de rua. Neuminha pede por ela, Joaquim e Virgínia Maria. Dulce pede por Juarez Júnior. Vanessa de Castro, por ela e por sua família. Mônica Barbosa pede por Maria de Menezes Rebouças. Silvia a Kátia pede por Tamara, Túlio, Tássio, Larissa, Maria de Fátima, Isabel, Marlene. O Bruno Lessa pede por Gabriela Mara Magalhães. Eunice Gondim pede por Anastácio, Efisa, Maximiana, Senhor Silva e Norma. Liduína Monteiro pede por Raíssa, Francisco, Gildo, Soares, Lopes, José, Gabriel, Monteiro de Araújo, Maria das Graças Lopes. Lourão pede por Joana Dark, Galvão Lopes, Luiz Carlos Leite de Bezerra, Adrícia Mourão Vapes, Adriano Mourão Vapes, Maria Regiane Reinaldo, Pedro Henrique Ribeiro Vasconcelos, Vinícius Vasconcelos, Maria Stephanie e por ele mesmo. Antônio pede por Maria Vilano, Valéria Santos, Izete dos Santos, Antônio Flávio, Iária Ferreira e família. Socorro de Sales pede por Yuri, Elza, José, Lelande, Juvencio. Márcia Teixeira pede por César Paz, Edinardo Ximenes, Zilce, Nelson Torres, Ocilma, Luiz Gonzaga. Glaucinete Costa pede por Tiago Costa, Lucas Costa Martins, ela e família. Eduardo Marinho pede por ele e família. Eginélia Menezes pede por Rosa Moura Maia, por Débora Moura Maia, por esses dois. Gervásio Oliveira pede por Gervásio Oliveira, Maricélia Ximenes, Emanuel Ximenes, Maria Gabriela Ximenes. Célia Mota pede por Anderson, Alanes, Yasmine, Rafaele, Moisés e Célia Mota.
Márcia Gladys pede por Dionísia Maria, José da Silva Pereira e João da Hora Pereira. Tionil Souza pede por Lucas Chaves, Luciano Nazaré Lobo, Tereza, Helena Margarida Marilene. Juca pede por Renata Melo, Arthur, Camila e Alexandre Machado. Nádia Maria, Romena Medeiros, Reginaldo Medeiros, Odálio e família. Luciana pede por ela e por sua família. Rosângela pede por si mesmo, por toda a sua família, em especial pela Glorinha. Natália Aragão, Marcelo de Oliveira e Rafael Lima. Ana Alzira pede por Helena Fernandes, Alexandre Filho, Luiz Nogueira, Benedita Dolores, Lara Pereira. Débora Sanders pede por Neides Nobre. Edna Santos pede por ela, Adriel, Adriana, Adeilza, Adelúzia, Amanda. Lúcia Silva pede por Paulo, Eduardo e família. Fernanda Almeida pede por Vanusa e Denise. Gardênia Pitombeira pede por Maria do Carmo Pitombeiras e Esther Souza. Neide pede por Rodrigo Lacerda Vasconcelos. Heloísa Soares pede por Vladimir Rocha, evangelista do Nascimento. Tiane pede por Larissa Teixeira, Luiz Fernando Teixeira. Yara Ferreira pede por Maria de Jesus, Antônio Irismar, Jorge Família, Larissa e Família, Letícia e Liriel Ferreira, Antônio de Carvalho e Família. Silvano Silver pede por Silvano Camelo Mendes, Micael Macedo Mendes, Nicole Macedo Mendes, e por todos os espíritos que estão sofrendo. Esses eu vou pedir depois, né? Elânia Dantas pede por Eudira Santos, Eudênia Dantas, Celso Salazar, Paulo Frederico Montezuma, Emilce Lima, Afonso Vitor, Norma Sueli, Antônio Carlos Rodrigues, Terezinha Xavier, Davi Rodrigues, Edmara Rodrigues, Lindomar e Maura Rodrigues. Marcos Felipe pede por sua família, Luiz César, Cleide, Andréia e Maria das Dores Madeira e Silva. Sandra Martins pede por Lourdes Silva, pela Glorita e sua família. Suelen Alves por Cláudio Mota, Solange, Suelen Alves, Ana Raquel e Caio Célio. Rose pede por familiares adoecidos, Augusto, Ana Eulália, colegas professores e alunos doentes. Vlamir Andrade pede por José de Lima, Francisco Petronildo Nazaré Carvalho. Fabiano Souza pede por ele e família. Roger pede por ele, Nena, Juan e Rodney. Moreira pede por ele e por seu filho, Clédio Victor. Socorro pede por Tamara e família, Isabel e família, Aparecida Costa, Daval Nilce, Givânia e Áurea. Neuminha pede por sua família. Marlene pede por sua saúde, de sua família e por todos os enfermos. Anice pede por ela, Adalberto, Cavalcante, Vinícius, Evanélia, família de Dona Zeneide e irmão. Pedro Ribeiro pede por ele, Geralda, Maria Helena Liduína, Araújo, Lúcia Ribeiro, Gorete Ribeiro, André Mourão Vapes. Áurea Ines pede por Leonir, Sandra, Simone, Jaque, Taig, Rita. Maria Valquíria pede por ela, Jamile, Ana Lima, Olga Sueli, Josaele Melo, Maria José e Silva, esposa e filhos, Fernanda Souza, Paulo Fernando, Olinda Bezerra. Pediu aquele Aurinês e Edneuza. A Edneuza pede por ela, né, pela Terezinha, Edson, família e amigos. Tiane pede por Ariane Rosa. Gilson Menezes. Eu lhe atrapalhei, você me falou. Samuel Edmilson Júnior, Ednir Bessa, Margarida Vieira, Cristiana Vitorino. Gilson Menezes pede por Zuleika Menezes, Carlos César, Valcélia Menezes, Francisca Gessé Antônio Valmir. Bruno Lessa por Gabriela Marla Magalhães. Ai. Sua mãe. Eu acho que é sua mãe. Peraí que agora... Travou.
Gabriela Mara Magalhães e sua mãe, Dona Graça. Rita Maciel pede por Rita, por ela mesma. Ismênia Maciel, Joaquim Araújo, Alex Fabiano, Manuel Monteiro, Valéria Monteiro, Darlan Micheles, Leonardo Pereira. Rosa Soares pede por Rodolfo, Lidiane, Lurdinha, Eduardo. Valquíria pede por Ana Delvaí. Júlia Castro pede por Yara Castro, Atílio Silva, Maria Madalena, Jeane Mendonça, Raimunda Moreira, Francisco Marques, José Maria dos Santos Ferreira, Eduardo Por ela também, e por ela mesmo. mesmo. Eu. Ah, tá. Ficou emendado. Eduardo pede por ele, por Ian Araújo, Fernanda Araújo, Raelilson, Eduardo Filho, Marileda, Gleiciane Araújo, Viviane Santos, Radier, Marcos Paulo, João Batista, Francisco José, Jamile. Socorro Amorim pede por Maria Gilvânia, Paulo Frederico Montezuma, por Lícia Maria Freire, Eduardo Biva, Paulo Eduardo. Francisco Gessé Menezes pede por Wellington, Jéssica, Vitor, Gilson, Creuza, Tailã, Ayan, Vitória, Alfredo, Milênia, Jackson e Marilac Teobaldo. Fábio de Paula pede por Wanda Leal, Raíssa Leal, Fábio de Pádua, Hilda Rodrigues, Antônio de Pádua, Flávio, Fagner, Renata, Renato, Daniel, Duda Santos, Maria Santos, Carla Santos. Cleonice pede por Rafael, Tiziane, José Augusto e Evani. Ana Maria pede por ela e por Luana Aguiar. Eligênia pede por Johnny Chaga, Olívia, só. A Renata Aguiar pede por ela, família e Marcelo. Ana Elizabeth pede por Nazaré de Fátima, Milton Roberto, Hugo Vilela, Milton Filho, João Mateus, Bete Castro e família, Luiz Alberto de Faria Leite, Maria Caetano da Silva. Ana Alzira pede pelo asilo de Quixeramobim com 33 idosos. Francisca José Menezes, trabalhadores da Casa de Ismael. Doraci Herculano, Maria José Botelho, José Júlio, Jonas, Lúcia Catundo, João Batista, Mauro Victor Pereira Costa, Maria Creuza Liberato Costa, Francisco Eto. Marcela pede por Euni Pereira, Rosângela Josia Passos, Fábio de Pada, Nilce Família, Vlamir, Silvano por Cipriana, obrigada. Obrigado. Então, nós pedimos que nesse momento se recolham e que cada um pense nos nomes que foram colocados, cada um imaginando os seus e tentando irradiar esses fluidos salutares. Aqueles que desejarem, fechem os olhos. Aquele que quiser pegar água, né, para ser magnetizada. Eu estou aqui com a minha água já. Quem não tiver com água, eu vou deixar aí um minutinho para você pegar a água. Também, se alguém quiser magnetizar o remédio, como eu falei, que dá para ser magnetizado para que ele possa agir com mais eficiência. Elvis Brandão, Vilmar Leal Inderlane Leal. Fechamos os olhos. Busquemos silenciar os pensamentos. Possamos ficar sentados numa posição confortável. Se alguém puder e quiser ficar deitado nesse instante, se estiver no quarto. E preparemos-nos para receber o magnetismo. Busquemos imaginar o nosso anjo da guarda na nossa frente,
Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. É em Teu nome, Pai, que pedimos. Permita aos nossos anjos da guarda, nesse instante, aplicar em cada um de nós um passe de bênçãos e luzes, que possamos sentir recaindo sobre nós as bênçãos que trarão a cura para o nosso corpo. Aquele que estiver sentindo algum órgão, alguma região do corpo com dor, nesse momento, recebe do seu anjo da guarda um fluido para aliviar a dor que esteja passando. Mas pedimos aos anjos que derrame sobre cada um de nós o bálsamo que aquece a alma, que traz alento ao nosso espírito. Envolvidos neste amor, neste ambiente de luz, sentindo os anjos ao nosso lado, busquemos a Jesus. Jesus amigo, tu estás aqui. Estende a tua mão socorredora, Jesus, a cada um de nós. Dai-nos a força, Jesus, necessária para resistirmos ao arrastamento do mal, para resistirmos às más tendências que guardamos em nós, para combater os maus sentimentos que ainda surgem em nosso íntimo. Ó Jesus, inspira-nos a coragem para fazer o que é certo, para seguir a Deus, combatendo em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a indiferença moral. Inspira-nos, Jesus, a resignação para passarmos pelas provas e delas tirarmos as lições necessárias para a nossa transformação. Inspira-nos a paciência, porque tudo há de passar. Dias melhores surgirão. A tranquilidade irá brotar em nossa alma, mas isso ocorrerá no tempo de Deus, não no nosso. Ó Jesus, pedimos nesse instante por
todos os que aqui foram citados, por todos que tiveram o nome digitado, por todos aqueles por quem estamos pedindo nesse instante, aqueles que nosso coração busca, aqueles que os nossos pensamentos se dirigem. Ó Jesus, visita-os nesse instante. E se for da vontade de Deus, cura-os das doenças que estão passando. Alivia-o das dores que estão passando. Aquece-lhes a alma, Jesus, nós pedimos. Em especial esta noite, nós pedimos pelos doentes da alma, pelos entristecidos, por aqueles que estão tomados de pânico, medo, de angústias, de desespero. Envolve-os, Jesus, com o teu amor. Abraça-os, aquece-lhes a alma, que eles possam sentir o teu amor, a presença dos anjos, que não se entreguem ao desespero, que dirijam o pensamento a Deus e peçam um amparo divino. Ó Jesus, cuida dos doentes da alma. Cuida destes que não percebem a oportunidade maravilhosa que é estar encarnado. Pedimos, Jesus, por todos que estão nos hospitais, todas as vítimas desta pandemia. Ó Jesus, há tantos nas filas de espera, tantos nas UTIs, outros tantos em casa sofrendo, Jesus. Sabemos que tudo tem uma utilidade providencial, que tudo que nos ocorre é para o nosso aprendizado. Nós te pedimos, Jesus, se for da vontade de Deus, cura-os, alivia-os das dores que passam. Aqueles que estão com algum sintoma, não se deixem tomar pelo desespero. Mantenham a calma. Confiem em Deus. Ó Jesus, são tantos desencarnando, tantos retornando ao mundo dos espíritos. Recebe-os. Que tudo de bom que estes espíritos fizeram sejam levados em conta. Que os erros, como todos nós temos, a misericórdia divina abrande. Ó Jesus, abençoa as famílias que estão perdendo os seus entes. Conforta-os. Leva a cada um a esperança. Ó Jesus, abençoa os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas da linha de frente desta pandemia.
Pensamos em todos aqueles que continuam trabalhando para manter as atividades essenciais da nossa sociedade. Lembramos daqueles que estão cuidando dos mais vulneráveis, que preparam refeições, que distribuem assistência aos moradores de rua, as pessoas em situação de rua, as pessoas vulneráveis, as crianças. Ó Jesus, são tantas dores. Através de Ti, Jesus, mais uma vez voltamos nosso olhar a Deus. E num só pensamento dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo lar que nos abriga, pelo pão que nos alimenta. Obrigado, Pai, pela saúde que temos, pela capacidade que temos de orar, de louvar a Teu nome. Perdoa, Pai, as nossas faltas, as nossas fraquezas. Perdoa, Pai, porque nos desesperamos. Tende compaixão de nós. Abençoa-nos, ó Pai. Protege-nos e ampara-nos hoje e todo sempre. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. É uma alegria estar com vocês. Queria só avisar, tá aí, Francisco voltou aqui conosco, que agora nós teremos tratamento espiritual sábado de novo, 7h30. Domingo, a Flor vai já botar os cartazes. Domingo tem live sobre mediunidade às 6 horas da noite. Sábado, tratamento espiritual, olha aí a Flor colocando a verdadeira propriedade. Live sobre o tratamento, sobre mediunidade no domingo. E mais não vou embora ainda, hein? Já estão dando boa noite, não vou embora sem os coraçõezinhos. E a gente vai lembrar que, passando esse domingo no outro, nós vamos ter um evento especial chamado Banquetes Magnéticos. Vai ser um seminário coordenado pelo pessoal do magnetismo, tá bom? Esses são nossos avisos. Até sábado a todos. Aqui tem muitos coraçõezinhos já aparecendo. Eu aprendi a colocar coraçõezinho, gente. Eu vou fazer coraçõezinhos com vocês. Boa noite, Dulce. Eu não sei se a Jane já foi. Eu queria dar um abraço para a Jane. Dizer que tô orando por você, viu, Jane? Vamos ver essa questão do braço. Meu amigo Juca. Francisco, você pode ir falando, viu? Dando boa noite aí, se você... Olha o Lourão aí. O Pedro também tá aqui. A Valquíria. Deixa eu passar aqui. Vai colocar, eu tô falando aí o nome das pessoas. Pode ir falando, que eu não paro de falar. A Kátia. Não sei se a Tiane foi embora correndo, não me deu boa noite. Boa noite, Eunice. Eunice, que sempre colabora. Mundinho, boa noite. Ai, eu passei aqui direto. Marcela, né? Fazia um tempão que eu não vi. Ela me disse que estava com problema. Olha, gente, é muito coração, muito coração. Olha o tanto de coração. Olha os corações. Olha os corações. Os corações, coisa linda. Roger, meu amigo, um abraço, Roger. Rita Maciel, um abraço. A Suelen. Coloca o nome da cidade. O João Batista. Antônio Carvalho, abraço. Anice. Rejane. Gladys. Um abraço, Gladys, o pessoal do bem. Muita gente do bem aqui. Ai, Jesus, vai já cair. Ai, meu Deus, não vai cair, não vai cair. Dona Eunice, a Eunice vai amar esse banquete. Ah, ela tinha demonstrado um carinho por ti, viu, Francisco? Tinha agradecido, eu tinha até colocado, não sei se você viu. É muito coração, eu vou botar coração também, ó. Coração, vou colocar corações.
A Socorro Salles, a Jane me respondeu. Moreira, grande abraço. Marlene Azevedo, Marlene, tem que colocar de onde é o pessoal, porque eu não tô vendo. Ah, Jane, eu tô aqui. A Jane ainda tá aqui, mandou um cheiro para mim. Dulce, minha amiga, um abraço, Grande Dulce. abraço. Deixa eu ver mais. A Valquíria, que gosta dos estudos. A Kátia, que tá me devendo um doce. Eu vou ganhar esse doce. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ganhar esse doce. Juca, já falei. O Fábio de Pada está dizendo, sou novo. Fábio, seja muito bem-vindo, tá? Aos nossos estudos. Venha para cá com a gente, Fábio. comentar. Venha estudar conosco. Seja muito, muito bem-vindo. A Mundinha, já não você falou, né? Renata Aguiar, pessoal aí. Cadê meu amigo Bruno? Não sei se o Bruno me deu boa noite. Ó, a Áurea. Oi, Áurea. Um abraço pro Bruno, abraço pro Helder, abraço para todo mundo. Boa noite. A Suelen. Ronice, fazia tempo que eu não vi a Ronice. Neide. Oi, Neide, cadê o pingo? Neide, tu não me esconde o pingo, Neide. A Ronice. Boa noite, Samia. Manda uma boa noite para dona Fátima. Um abraço para dona Fátima, viu, Samia? Também, abraço, meu abraço. A Rose, ó. Boa noite, amores. Oi, Rose, até amanhã, hein, Rose? Lourão. Gente, é muita gente. Ó, o Paulo Frederico Montezuma, o nome mais legal que tem de todos. Paulo Frederico Montezuma. Se bem que agora tem o Montarroios, viu? Apareceu o Montarroios. Ó, o Thales. Thales, abraço. Joana, boa noite, Joana. Ó, Neuminha. Neuminha tá boazinha já. Olha aí, ó. Outro sobrenome para disputar com Montezuma. Eduardo Santos do Ico, Ceará. Montarroios, é de Icó. Oh meu Deus do céu, a pessoa não sabe nem ler. Adorei o pessoal eu acho que é do Pernambuco, Montarroios. Ednélia. A Eunice só sai daqui quando vocês desligam. E eu tô no coração. Um abraço, Tioninho. Aqui meu amigo Bruno. Socorro. Fábio. Fábio, você já falou, né? Oi, Roxane, abraço, Roxane. A Fátima agora eu só vejo ela nos grupos mais. Eu dei sim, boa noite. Voltou para dar boa noite. Aqui, a Sueli, adoro a Sueli, uma pessoa muito boa, gosta das minhas preces, ela diz toda vida que eu faço prece é para ela, a prece. Noite, eu quero é foto do pingo. Gente, muito boa noite. Gardênia Pitombe. Nem eu sou daqui mesmo. Ney, pelo amor de Deus, Ney, tu é daqui, Ney, eu sei. Ai, gente, muito obrigado, boa noite. Corações. E sábado a gente tá de volta, 7h30. Às 7h30 com tratamento espiritual. A mãe da Elânia, não posso esquecer, eu adoro a mãe da Elânia, Dona Eudira. Dona Eudira, um abraço, a gente adora a senhora é joia. Gente, vamos dizer, daqui a pouco cai aqui. Florzinha, muito obrigado, como sempre. Francisco, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. E Gervásio, eu quero uma máscara e uma blusa do céu. Vamos, Florzinha, sair. É porque tá caindo.